nosso mensageiro dessa noite, irmão Milton. As crianças, não tem professor ainda não, agora só fevereiro. Amém, irmãos? Amém. Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou muito feliz com Jesus por mais essa oportunidade. Eu agradeço primeiramente a Deus, segundo ao pastor Salmão, pelo convite, pela confiança que depositou a mim para estar aqui trazendo a palavra nesse dia tão importante. Mas antes de entrar na mensagem propriamente dita, eu gostaria de convidar aqui na frente a irmã Amélia e a sua amiga Sara para adorar o Senhor com o hino. Toda a equipe de louvor. Pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar esse homem que gritava. O seu clamor chegou a ele, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi,
Jesus atendendo a ele disse: vai, filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, dando continuidade à segunda parte desse culto, pegue sua Bíblia, se você puder, fique de pé para a leitura. Aleluias. Se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10. O Evangelho de Marcos, capítulo 10. Os versículos de 46 em diante. Marcos 10, 46 em diante. Que diz assim: depois foram para Jericó, e, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Feche seus olhos, curve sua cabeça, eleve seu pensamento a Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos, Senhor, na tua casa, diante da tua palavra que foi lida. Fale conosco, Senhor, nessa noite, queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Assente-se. Amados irmãos, provavelmente você já leu aí na sua Bíblia essa passagem, e com certeza você já ouviu diversas pregações com o tema o cego Bartimeu ou o cego de Jericó. Mas talvez você ainda não ouviu nessa perspectiva ou nesse ponto de vista que eu pretendo falar aqui nessa noite. Então eu elaborei uma mensagem expositiva e ela traz por tema: tenha bom ânimo, ele te chama. Irmãos, eu já preguei essa mensagem aqui há 2 anos atrás, em outubro de 2020. Então, se porventura você estava aqui naquela época e você ouviu essa mensagem, você vai ter a oportunidade de ouvir novamente. E eu vou ficar muito feliz se ao longo da exposição da mensagem você for lembrando. Pois bem, quando o povo de Israel saiu ali do Egito, caminhando pelo deserto, atravessou o Mar Vermelho, atravessou o Rio Jordão, e ali começando a conquistar Canaã, destruindo ali por ordem de Deus, aquele povo pagão ali, começando ali com a derrubada das muralhas de Jericó,
Só a título de conhecimento, irmãos, essa cidade, ela estava no caminho principal, da estrada onde Israel teria que passar para a conquista da terra prometida. Jericó estava localizada a mais ou menos 24 quilômetros de distância de Jerusalém, em linha reta. Havia 2 muros reforçados que circulava toda a cidade e que também, pela geografia do terreno, impedia a passagem de quem quer que fosse. Só a largura desse muro existia 2 muros. Um primeiro muro com 2 metros de largura por 10 de altura. Um pouco mais para frente, um segundo muro com 4 metros de largura por 10 de altura. E nesse segundo muro é onde morava Raabe com toda a sua família. Josué, capítulo 2, versículo 15. Mas Israel precisava passar por ali, e o rei de Jericó disse: por aqui vocês não passam. E Josué então lhe disse: sinto muito, então eu vou ter que destruir, eu vou ter que derrubar esse muro aí. O rei deu uma gargalhada: derrubar como? É porque ele não sabia que quem estava com Josué era o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, o Senhor da glória, o Senhor dos exércitos, do qual nós também fazemos parte. Jericó era conhecido também como a cidade das palmeiras, e ali vivia um povo completamente idólatra, que já vinha há séculos provocando a ira de Deus. Segundo os historiadores, essa seria a cidade mais antiga do mundo. Mas então, usando de estratégia, por ordem de Deus, depois da 13ª volta, o muro caiu. Você conhece a história. E a cidade então foi completamente destruída, foi completamente assolada. Está escrito que Josué a amaldiçoou no nome de Deus. Josué 6, 26. Naquele tempo, Josué a esconjurou, dizendo: maldito seja diante do Senhor todo homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito a afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá a porta. Mas então, passado mais ou menos 500 anos, essa maldição, ela se confirmou. Vejamos 1 Reis 16, 34, que diz assim: em seus dias, Riel, o Betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, seu último, lhes pôs a porta, segundo a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. E assim aconteceu, irmãos, mas vamos adiantar um pouco mais, e chegamos ali no tempo de Jesus. Um belo dia, Jesus, sentindo que seu tempo aqui na terra estava chegando ao fim, ele virou para os seus discípulos, dizendo que teria que ir para Jerusalém, e que lá deveria ser morto, mas que eles não se preocupassem, porque no 3º dia ressuscitaria. Mas essa notícia foi um choque para os seus discípulos, principalmente para Pedro e para Judas. Jesus morrer? Sim, morrer para que nós pudéssemos viver, morrer crucificado para que todos os nossos pecados fossem perdoados. E então Jesus ali vindo da Judéia, além do Jordão, no meio do caminho, passando ali pela cidade de Jericó, eis que ali estava Bartimeu, o cego. E nisso o coração de Zaqueu também já começou a arder lá no final da rua. E eu me interessei, irmãos, em procurar saber quem era esse cego. E eu fiz uma pequena pesquisa. Bartimeu, Bar quer dizer filho do pai, ou filho de. Assim como Barnabé, Barjonas, Bartolomeu, Barjesus, Barzilai, Barrabás, entre outros. Presta atenção, eu encontrei numa enciclopédia bíblica, e segundo o grande historiador judeu, Flávio Joséfo, que escreveu os livros História dos Hebreus e Guerra dos Judeus, Bartimeu era filho de Timeu, que provavelmente era um general do exército de Israel, que servia na cidade de Betel, e que após a invasão do Império Romano ali em Israel, todos os seus bens foram confiscados e o seu soldo de aposentadoria foi cortado. Com isso,
Timeu tornou-se um revoltoso e começou a liderar pequenas sedições com o intuito de desestabilizar o Império Romano ali na região. E logo então Timeu, ele foi identificado, ele foi perseguido, preso e morto, crucificado. E logo após a morte de Timeu, eles pegaram ali Bartimeu e arrancaram os olhos dele, com o intuito de que ele não viesse a se tornar um revoltoso, ainda mais perigoso do que seu pai. Mas eu não sei se Bartimeu era um rapaz, não sei se ele já era um homem feito, se era casado, mas o fato é que, sendo cego, ele logo se tornou um pedinte, um mendigo, todo dia torturado pela fome, pela miséria, pela dor, e por constante sofrimento, vivendo numa cidade amaldiçoada. Foi quando um dia alguém lhe arranjou uma capa. Segundo os historiadores, essa capa, ela seria a autorização, como que uma credencial para o mendigo poder pedir esmola. E na capa estava escrito, eu creio que na frente e atrás: sou pedinte, sou cego. Isso tudo, irmãos, são estudos, são documentos encontrados, assim como aqueles textos apócrifos. Não estão na Bíblia, mas muitos são aceitos pela Igreja Católica e por cristãos no mundo todo, não 100%. Mas esses documentos se encontram lá em Israel, na biblioteca, para qualquer um que queira ver. Mas como não está na Bíblia, para nós só nos serve a título de conhecimento. Então, mas também, embora nem se quisesse na Bíblia, não caberia tudo que aconteceu. Pois bem, Bartimeu cego, vivia sem crédito, pobre, miserável. Ele era cego, mas ele não era surdo. E um dia, ele ouviu alguém dizer que um homem de nome Jesus curava surdo, aleijado, paralítico e cego. Acontece que ele creu que se um dia pudesse encontrar Jesus, ele creu que se um dia pudesse ficar frente a frente com o Mestre, seria curado. E está escrito que um certo dia, estando ele ali, como de costume, eu imagino, assentado à beira do caminho, pedindo uma esmola. Segundo a lei da época, o cego, ele não podia ficar no meio do caminho, atrapalhando ali a passagem, atrapalhando ali o fluxo das pessoas. Eu não sei se era de manhã, eu não sei se era de tarde. Será também que alguém levava ele lá e punha lá na beira do caminho? O fato é, eis que estando Bartimeu ali assentado, como todos os outros dias fazia, de repente ele ouviu vir surgindo em sua direção um tropel, um barulho medonho, um tumulto de pessoas vindo em sua direção, e ele perguntou espantado o que era aquilo, o que está acontecendo, que barulho é esse? Provavelmente Bartimeu já tinha ouvido muitos tipos de barulho, mas aquele barulho era diferente. Jesus vinha, alguém lhe disse que Jesus vinha passando, então o seu coração começou a arder. Neste momento um fio de esperança brotou dentro do coração de Bartimeu, porque onde Jesus está, tem glória a Deus. Onde Jesus está, o barulho é diferente. Onde Jesus está, tem aleluias. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Marcos 10, 47. E ouvindo ele que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu decidiu que não deixaria escapar aquela chance, ele não poderia perder aquela oportunidade, então ele começou a gritar, então ele começou a clamar, e cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem clama, irmão, vai ser ouvido. Quem ora vai ser atendido. Deus não deixa sem resposta um filho que vai até Ele em oração. A sua oração também vai ser ouvida. O seu clamor também vai ser ouvido quando você clamar, quando você orar a Deus com fé.
Então Bartimeu, ele clamou, e essa poderia ser a sua última chance. Ele não teria outra oportunidade, porque Jesus não tornaria a passar por ali. Porque Jesus estava indo em direção a Jerusalém, e lá ele iria morrer. Mas o clamor de Bartimeu incomodou ali quem estava próximo, e eles começaram a repreendê-lo: cala a boca! Cala a boca, Bartimeu, você está incomodando, ele não vai te ouvir, tem muita gente lá e você é só um mendigo. Assim também às vezes acontece conosco, irmãos. O diabo manda alguém para te dizer: Deus não está te ouvindo, para de orar, para de louvar. Para que ser obreiro? Para que trabalhar na live da igreja? A igreja não te dá valor, para de tocar. Quero te dizer em nome de Jesus, não dê ouvidos à voz de Satanás, não pare. Às vezes isso vem até de próprios membros da nossa própria família. Eu estava com mais ou menos 18 anos de idade, vivendo na época numa situação difícil, e eu fui prestar um concurso público. Eu queria ser soldado do corpo de bombeiros. Eu fiz a prova, concorri com mais de 30 mil pessoas. Sabe o que aconteceu? Eu não passei. Logo depois eu fui visitar uns parentes em Belo Horizonte. Eu morava no interior. Fui visitar uns parentes, e ali, ao longo daquela visita ali, um daquele familiar ali, a matriarca daquela família, me disse: nós sabíamos que você não ia passar. Oi? Sabia como? Mas aquelas palavras acabou comigo, aquelas palavras me derrubou, irmãos. Eu fiquei arrasado, chorei. Aí à tarde, quando eu fui embora chorando, mas eu não deixei aquelas palavras me abater, e assim que pude, eu voltei e tornei a prestar o concurso público. Passei, fiz todos os exames, fui para a academia, formei soldado do corpo de bombeiros, e comecei a trabalhar, fardado, bonito, atendendo a ocorrência. E Deus continuou me abençoando. 1 ano e 2 meses depois, saiu o concurso público para sargento. Deus me abençoou, eu passei, fui para a academia, formei. E Deus continuou me abençoando. Eu fui promovido a 2º sargento, depois a 1º sargento, e depois a subtenente, e onde eu vinha me aposentar. Mas eu quero dizer para você, e se eu me deixasse ser abatido por aquelas palavras? Se eu tivesse desistido, e se Bartimeu tivesse desistido, e se ele tivesse se calado? Quero dizer para você, jovem que está aqui, que também está aí na galeria, me ouvindo, não dê ouvidos quando alguém te disser que você não vai conseguir, que você não tem chance. Tem sim, porque Deus está com você, e se não tiver, Ele está vindo. E Ele vai dizer para você: o que queres que eu te faça? Hebreus 10, 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, não tardará. E Bartimeu então clamava cada vez mais alto. Marcos 10, 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clamar, irmão, segundo o dicionário bíblico, significa gritar, implorar. Mas a chance de Bartimeu era pouca. Uma grande multidão estava em volta de Jesus, muitos ali pedindo, apertando, ali: Jesus me cura, Jesus me dá isso, Jesus me dá aquilo, Jesus cura o meu filho. Todo tipo de pedido, mas ninguém estava pedindo com fé. Mas quando um pediu com fé, Jesus ouviu, ou melhor, Jesus parou para ouvir. Irmãos, você já parou para analisar essa situação? Jesus ali vindo, caminhando, sentido de Jerusalém, uma grande multidão em volta dele, e todo mundo ali gritando ali: Hosana, Hosana nas alturas, Jesus é nosso rei, Jesus é nosso rei. E Bartimeu lá, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Era a única coisa que ele falava. Jesus ouviu. Jesus ouviu, Jesus parou para ouvir. Ele também vai te ouvir quando você orar. Ele também vai te ouvir quando você clamar com fé.
Dê a Ele toda a honra e toda a glória. A glória é de Jesus, não é de Pelé. A glória é do nosso Rei Jesus. Aleluias. Marcos 10, 49. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aquelas mesmas pessoas que antes mandaram ele se calar, foram as mesmas que agora foram lhe chamar. Aquelas mesmas pessoas inimigas da sua fé, eram as mesmas que agora iriam testemunhar a sua vitória. Tem bom ânimo, ele te chama. Eu posso imaginar, irmão Mateus, a alegria e a surpresa espantada no rosto ali de Bartimeu, quando ele ouviu: ele te chama. Nós sabemos o quanto é difícil você chegar perto de uma pessoa importante para falar com ela. Um cantor famoso, um jogador de futebol, um artista de televisão, o presidente da república. Só para você entender, com Jesus não era diferente. Ele vivia sempre cercado por uma grande multidão. Acontece que Bartimeu já estava acostumado a enfrentar a dificuldade, e ele depositou toda a sua esperança na fé. Embora Jesus também curava por misericórdia e compaixão, eu creio piamente nisso. Está escrito que muitas das vezes ele chegava ali nas aldeias, nas pequenas cidades, e traziam até ele dos arredores todos que padeciam de algum mal. Cegos, coxos, mancos, aleijados, enfim, todo tipo de doente, Jesus curava a todos, porque tinha compaixão deles. Mas também, irmãos, quando Jesus via que a pessoa tinha fé para ser curada, ele procurava estimular a pessoa, para a pessoa pôr para fora aquela fé, para servir de testemunha para aquelas outras pessoas, para a multidão. E Jesus então perguntava: você crê que eu posso fazer isso? E o doente falava: eu creio, Senhor. E Jesus então lhe dizia: então seja feita conforme a sua fé. E a pessoa era curada na hora. Aleluias. Marcos 10, 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Em outra tradução, diz que ele de um salto se pôs de pé e lançou fora a sua capa. Imagina aí, irmãos, um cego dando um pulo. Ele poderia ter batido a sua cabeça no queixo da pessoa que foi chamá-lo, imagina. Mas se ele não tivesse certeza que iria ser curado, irmãos, ele jamais iria jogar fora a sua capa, pois essa capa era a autorização que ele tinha para poder pedir esmola. Era a permissão dele, era essa capa. Se alguém pegasse a sua capa, e se ele não fosse curado, como é que ele iria fazer? Ele jogou fora porque ele sabia, ele acreditou que dali ele voltaria enxergando. Muitas das vezes nós também precisamos nos desfazer de algo, perder para ganhar. Mas às vezes, irmãos, desfazer da capa, às vezes não é fácil, não é verdade? Mas eu preciso fazer a seguinte pergunta: qual é a capa que eu preciso lançar fora? Qual é a capa que você precisa lançar fora, que você precisa se desfazer dela? Nós precisamos, assim como Bartimeu, ter essa certeza e lançar a nossa capa nos pés de Jesus. Creia que Ele vai nos curar e libertar da cegueira espiritual. Marcos 10, 51. E Jesus lhe disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: que eu tenha vista. E você? O que você quer que Jesus faça por você? Jesus sabia do que ele estava precisando, que era enxergar, mas Jesus queria ouvir da boca dele. Quem sabe ele queria uma outra coisa? Não sei, quem sabe uma capa nova, quem sabe uma esmola. Assim como Deus também sabe de tudo que nós precisamos, mas Ele quer ouvir. Ele quer nos ouvir clamar a Ele. Ele quer nos ouvir orar a Ele, apresentar a Ele as nossas necessidades. Jeremias 33, 3 está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes
porque não sabes. O que você quer que eu te faça? Jesus perguntou. Mestre, que eu tenha vista. Em outras traduções diz, que eu torne a enxergar, que eu recupere a visão, e ainda, que eu volte a enxergar. No Evangelho de Lucas 18:42, está escrito, e Jesus lhe disse, recupera a visão. Ou seja, ele via antes. Pois a Bíblia não diz que ele nasceu cego, ou que ele era cego de nascença. Muitas pessoas no nosso meio, dentro da igreja, estão cegas espirituais, não conseguem enxergar corretamente as coisas de Deus, e muitas das vezes estão mendigando na fé, veem, mas não conseguem enxergar um palmo na sua frente. Mas Jesus quer restaurar a sua visão, te fazer enxergar novamente, te fazer enxergar espiritualmente falando, mas você tem que se colocar no caminho. Você tem que se colocar de pé. Porque Bartimeu estava fora do caminho. Talvez por isso mendigava. João 14, versículo 6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Marcos 10, 52. E disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluias. Bartimeu, ele só queria enxergar, mas ele também recebeu ali a salvação. Jesus fez mais do que ele pediu, segundo Efésios 3, 20. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Eu estava com mais ou menos 10 anos, 11 anos de idade. Num belo domingo, eu lembro como se fosse hoje. Meu pai, minha mãe e minhas 4 irmãs. E eu. Era de tardezinha, o sol já quase se punha no horizonte. Nós íamos para a igreja a pé, 1h40 de caminhada, mais ou menos. Nós morávamos numa cidade do interior. As estradas eram de terra, não tinha energia elétrica, os postes eram de madeira. Quem é que lembra daquela época dos postes de madeira? Alguns irmãos. Não tinha ônibus como tem hoje em dia, e mesmo se tivesse, nós não tínhamos dinheiro para pagar. E meu pai ali, mas minha mãe na frente, minhas irmãs e eu, lá atrás. E eu, irmãos, me distanciei um pouco, ficando lá atrás. Uma distância daqui, uns 100, 150 metros. Uma distância daqui na farmácia, daqui ali no Verdurão. De repente, irmãos, eu não sei de onde surgiu, um mendigo, maltrapilho, sujo e barbudo, com um saco de tralhas nas costas. Ele virou para mim e olhou nos meus olhos, e eu lá atrás sozinho, e virou e falou assim, menino, me ensina o caminho, menino, eu me perdi aqui. E eu ali, irmãos, meio bobo, como que hipnotizado, sem saber o que responder, foi quando eu ouvi meu pai lá na frente me chamando, Mirto. E eu olhei para frente, vem! E eu comecei a caminhar, mas antes eu olhei para trás para ver aquele mendigo, e ele havia desaparecido. Muito estranho isso me intriga até hoje. E com essa história eu quero concluir, presta atenção. Jesus disse para Bartimeu, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu não sei que situação você se encontra aqui hoje, diante de Deus. À beira do caminho, perdido. Quem sabe talvez como este homem que me disse, me ensina o caminho. Eu perdi aqui. Como no caso dessa pequena ilustração, talvez você se encontre afastado, um pouco distante do seu pai, como eu estava, e assim como meu pai disse, vem, Jesus também está dizendo para você, venha. Quem sabe você está aqui dentro hoje, como Bartimeu, cego, à beira do caminho, porque você ainda não entregou sua vida a Cristo. Mas se hoje, se agora você quiser, se você quiser aceitá-lo nessa noite, agora, vem aqui na frente, vamos orar por você.
seu nome será escrito no céu, no livro da vida. Tem alguém? Ou quem sabe aqui dentro também tem alguém, não como Bartimeu, à beira do caminho, mas à beira do abismo, desviado, afastado do caminho santo do Senhor, mas que após ouvir essa mensagem, em algum momento ela possa ter tocado o seu coração. Se tiver alguém aqui nessa situação e agora quiser reconciliar-se com Cristo, vem aqui na frente, vamos orar por você. Irmãos, pode ser que eu esteja fazendo este apelo de forma errada, como eu costumo fazer. Mas o que eu sei é que quem te convence é o Espírito Santo de Deus. A minha função é falar dentro das minhas limitações. Mas pode ser também que você fique com vergonha de vir aqui na frente. Não precisa ficar com vergonha. É necessário você se manifestar e vir receber uma oração para que o mundo espiritual veja que você decidiu seguir a Jesus. Mas de qualquer forma, se você ficar com vergonha de vir aqui na frente, eu não sei, eu não conheço todo mundo, pode ser que tenha alguém aqui. Se você ficar com vergonha de vir aqui, após o culto, pastor Salmão vai estar aqui, eu também por alguns minutos vou estar aqui na frente. Se você quiser vir aqui na frente, receber uma oração, entregando a sua vida a Cristo, venha. Mas eu quero te dizer uma última coisa. Deus ama você. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e as palmas são para Ele. Aleluia. Amém. Grande palavra, que Deus abençoe, continue estudando.